Fala aí pessoal do canal Caçador de Cinema, tudo bem? Eu sou o Felipe Godoy e hoje trago para vocês a minha análise do primeiro episódio da série biográfica do Chespirito, sim, da vida de um dos maiores humoristas, mexicanos que nós conhecemos, que nós brasileiros amamos. Desde o anúncio dessa série, que ia ser lançada uma série biográfica, a expectativa dos fãs ficou muito alta. E não é para menos, né? A gente queria ver como seria o resultado. Ficamos muito apreensivos porque não vinham muitas novidades ao redor dessa produção, a não ser as polêmicas, né? As polêmicas, por exemplo, a Florinda Meza, que é a intérprete da Dona Florinda e foi casada com Roberto Gomes Bolaños, foi contra a produção dessa série desde o início. Assim como Carlos Villagrán também foi contra a produção da série, não entrou em um acordo de direitos autorais, o que fez com que a série fosse lançada assim mesmo, mas com alteração no nome dos personagens, né? A gente entende pelo figurino, pela forma que é feita a cena, que se trata do personagem da Florinda Meza e que se trata do Carlos Villagrán, mas foi trocado os nomes. E eu acho interessante a gente já começar essa análise a partir desse ponto de vista, porque sim, foi uma produção que gerou bastante polêmica, bastante controvérsia desde o seu início. Mas depois de 2 anos, finalmente temos o primeiro episódio indo ao ar pelo streaming da Max. E eu vou dizer para vocês que apesar de todas as polêmicas e controvérsias, a minha resposta a esse primeiro episódio, a minha primeira impressão foi bastante positiva. Porque nós temos aí a primeira oportunidade de ver ganhar vida todos, ou parte de pelo menos todos os episódios narrados no livro, na biografia do Chespirito, que leva o nome da série, né? Chespirito, para quem não sabe, lançou sua própria biografia lá no início dos anos 2000 no México, e ela chegou recentemente no Brasil. Inclusive, eu comprei essa biografia já ali e fiquei muito ansioso para ver como seria a narração desses fatos em formato audiovisual através da série. O que eu gostei muito é que a escolha do elenco não foi apenas pela similaridade da aparência com o elenco original da série, mas todos os atores ali são muito competentes, então eles entregam muito na atuação. Eu gostei muito também da maneira com que a série não segue uma linha temporal. Então todos os episódios eles vão ser uma mistura de fases da vida do Roberto, desde a infância, a adolescência, o primeiro emprego, os primeiros insights de criatividade que fizeram ele se tornar um publicitário, um roteirista de sucesso, até os primeiros passos dele na televisão e no rádio, né? Sim, porque conta todo esse início aí da vida dele. E o que eu acho interessante, a família do Roberto Gomes Bolaños, o filho dele, o Roberto Gomes Fernandes, está nessa série também. Então ele encarna aí o pai do Roberto Gomes Bolaños. Para quem não sabe, o Roberto Gomes Fernandes é um dos filhos na vida real do Roberto Gomes Bolaños, né? E ele aparece em uma das cenas que é muito legal. A série vai trazer sim algumas participações do elenco original da série para esse seriado, que eu acho muito legal, eu acho muito emocionante. A maneira com que a família deixa claro no início de cada um dos episódios que o seriado é baseado na obra original do Roberto Gomes Bolaños, na biografia Sem Querer Querendo, no livro, né, como eu já comentei com vocês. Mas claro que tem toda uma licença poética, a gente vê isso acontecendo em tela, né? Então você vai ter ali a primeira cena do Roberto Gomes Bolaños no circo, com a mãe dele, com os irmãos, e aí o palhaço que está em cena, que chama o Roberto Gomes Bolaños para participar com ele no palco pela primeira vez quando ainda era criança. Esse palhaço entrega um gorrinho do Chaves, né, que é muito idêntico ao que seria do Chaves no futuro. A gente sabe que provavelmente isso não aconteceu dessa forma, mas a série, como é um retrato audiovisual do que está nas páginas do livro, com certeza iria fazer essas
adaptações para que desse à série até mesmo um tom mais dramaturgo do negócio, né? Uma dramaturgia a mais. Eu acho que eles fazem isso na dose certa, porque são nesses momentos que geram a emoção da série, né? Você vê o Roberto ali em um emprego que ele não gosta, numa empresa, e depois ele largando tudo para seguir o sonho de trabalhar na televisão. A mãe dele é contra, então você vê esses primeiros embates entre mãe e filho, e ele indo contra todo mundo que achava que ele não ia ter talento nisso. Ele vai, encara o desafio de escrever textos publicitários mesmo sem nunca ter tocado numa máquina de datilografia. E o ator que faz o papel do Roberto Gomes Bolano jovem, nesses primeiros anos da juventude do Roberto, entrega muito bem também, assim como na fase mais velha, já adulto, o outro ator que faz ele nessa fase também é muito parecido fisicamente e entrega muito na atuação. Então acho que assim, é um prato cheio para todos os fãs que queriam ver um pouco mais de como eram os bastidores da série, né? Pela primeira vez nós temos um vislumbre de tudo isso, porque até então o que a gente tinha são relatos dos próprios atores, do que eles lembravam e do que eles relatavam pra gente dessa época da vida deles. Agora não, a gente tem uma série que conta isso. E apesar de todas as polêmicas e controvérsias, como eu já disse, a gente tem que ver que a obra está indo muito bem. Ela tem aí a supervisão da própria família e ela não é uma biografia chapa branca, então ela vai mostrar, e nesse primeiro episódio já mostra, né, as primeiras falhas de caráter do nosso protagonista, do Chespirito, e até mesmo as primeiras intrigas. Ele ensaia ali o que seriam as primeiras intrigas do elenco, com a ida, por exemplo, da viagem a Acapulco, né? Então em Acapulco a gente vai ter nessa ida do elenco, a gente tem a primeira conversa do Marcos Barragán, que esse foi o nome escolhido pela produção para que não tivesse problemas com direitos autorais, já que o Carlos Villagrán não autorizou o uso do seu nome para a série. Então temos aqui o Marcos Barragán e ele diz, né, que tá com a ideia de deixar o seriado. Primeira coisa importante, né? Como eu disse, a série não segue uma linha temporal fixa, então são vários acontecimentos em um mesmo episódio, né? Ele troca de épocas constantemente, o que pode sim confundir um telespectador menos atento. Mas eu acho que não é um problema, porque como são apenas 8 episódios e ele vai contar uma vida muito longa e não vai chegar até o fim da vida do Roberto, porque a ideia é desenvolver isso talvez para uma próxima temporada, mas eu acho que ele deixa várias pontas soltas propositalmente para que elas sejam melhores trabalhadas durante os próximos episódios. E é isso que eu quero ver. Olha, gente, para quem quiser a análise completa desse primeiro episódio, com toda a calma, eu fiz aqui um resumo, né, do que eu assisti, das minhas primeiras impressões desse primeiro episódio da série biográfica do Chespirito. Vou te dar uma dica. A minha análise completa está lá no site da Sou Mais Pop, onde você pode saber em detalhes todas as minhas impressões e como foi esse meu primeiro olhar a essa produção da cinebiografia do Chespirito, da qual é um artista que eu sou muito fã e estava muito ansioso para ver essa série. Então vai lá e confere no site da Sou Mais Pop a minha análise completa. E eu tenho certeza que quando estiver saindo esse vídeo aqui no canal Caçadores de Cinema, já vai estar disponível o segundo episódio da série. E vocês podem contar que vai ter análise também do segundo episódio lá no site da Sou Mais Pop. A gente vai acompanhar toda essa saga aí da vida do Chespirito em formato de série lá no site da Sou Mais Pop. Então confere lá. Abraço.